se inscreve, curte e ajuda nós a conseguir viver de vídeo. Seja membro para realizar nosso sonho. Isso aconteceu lá para os lados de Matipó, nas Minas Gerais, num tempo em que a lua ainda conversava com os bichos e as pessoas tinham mais respeito pelas coisas que não se explicam. Era uma região de terra boa, mas com seus mistérios guardados nas dobras dos morros e no fundo dos vales. Seu Anacleto era homem de fé e duro no trabalho. Levantava com as galinhas e só parava quando o sol já tinha ido embora fazia tempo. Viúvo havia uns 10 anos, morava sozinho naquele sítio que herdou do pai dele. Terra de família, como se diz. O sítio do seu Anacleto era conhecido por ter a melhor água da região. Um poço fundo, escavado à mão pelo avô dele, que nunca secou, nem nas piores estiagens que castigaram aquelas bandas. A água era limpa, fresca, uma bênção divina segundo o próprio. Água assim, só com a graça de Deus mesmo, dizia ele, enchendo os baldes que carregava para casa todo santo dia. Mas o caso começou numa segunda-feira de lua minguante. Seu Anacleto acordou no meio da madrugada com um som estranho vindo do quintal. Um gemido baixo, quase um lamento, que parecia sair das entranhas da terra. É vento nas folhas da gameleira, disse para si mesmo, virando para o lado e tentando voltar a dormir. Mas na noite seguinte, lá estava o gemido de novo. E na outra, e na outra. É só o vento, repetia seu Anacleto depois de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. É só o vento brincando no buraco do poço. Mas no fundo, ele sabia que não era só o vento. Vento não geme como gente. Vento não chora nome de defunto. Olha, amigo que me escuta, se você gosta desses causos do Brasil profundo, daqueles que arrepiam o cabelo da nuca, me segue aqui nessa jornada. Tô reunindo os mais assombrosos causos das nossas terras, aqueles que os antigos contavam em volta da fogueira. É só se inscrever aqui embaixo para não perder nenhuma história do nosso folclore que o povo teima em esquecer. Foi na sexta-feira, depois de 5 noites sem dormir direito, que seu Anacleto perdeu a paciência. Pegou uma pedra do tamanho de um punho fechado e foi até o poço. A lua estava escondida atrás das nuvens e o quintal todo mergulhado numa escuridão que engolia tudo. Vamos ver se vento sente dor, murmurou, jogando a pedra com força dentro do poço. A pedra desceu, quicando nas paredes de terra e pedra. Desceu, desceu, até que o silêncio foi quebrado por um grito agudo, um "ai", que não tinha nada de vento ou de imaginação. Seu Anacleto deu um pulo para trás, o coração quase saindo pela boca. E então, do fundo do poço, veio uma voz, fraca mas clara. Anacleto. Por que me abandonou aqui, Anacleto? Era a voz de Dona Janaína, sua finada esposa. Na manhã seguinte, encontraram seu Anacleto sentado ao lado do poço, branco como papel, os olhos vidrados no nada. Não falou mais, não comeu mais. Definhando feito vela, até que se apagou 3 dias depois. O poço? Fecharam com pedra, cimento e oração. Mas dizem que em noites de lua minguante, quem passa perto escuta 2 gemidos agora. E falando em assombração que não dá descanso, isso me lembra do caso daquele sanfoneiro lá em São Gonçalo do Abaeté. Contam por aí que em São Gonçalo do Abaeté, cidadezinha miúda de Minas onde o tempo passa devagar, aconteceu um caso que até hoje deixa o povo de cabelo em pé. Zé Sanfona, como era conhecido, tinha os dedos mais ligeiros daquelas bandas. Homem simples, de sorriso fácil e coração bom, ganhava a vida tocando em festas, casamentos e nas noites de sábado na Praça da Matriz. O coreto daquela praça era seu palco favorito. Madeira antiga, já gasta pelo tempo, mas com uma acústica que fazia a sanfona dele chorar bonito. Pois foi numa quinta-feira, dia de pouco movimento na praça, que Zé Sanfona viu pela primeira vez a sombra. Estava ele afinando seu instrumento quando notou algo estranho sentado do outro lado do coreto. Uma figura escura, do formato de uma mulher, mas sem rosto nenhum onde deveria estar a cara. "Ô de casa?" brincou Zé,
pensando ser alguma moça acanhada que viera escutar a sanfona. Mas a sombra não respondeu, nem se mexeu. Zé sentiu um arrepio subir pela espinha, mas era homem valente, criado sem medo de assombração. Puxou o fole da sanfona e começou a tocar, achando que fosse apenas truque da luz fraca dos postes. Mal tocou o primeiro acorde, sentiu um frio penetrar em seus ossos. A sanfona gemeu como se estivesse com dor, e a sombra levantou-se lentamente e começou a crescer, até ficar do tamanho do coreto inteiro. Encontraram Zé Sanfona caído no chão, branco como cera, a sanfona fechada ao seu lado como se nunca tivesse sido tocada. Voltou a si 2 dias depois, tremendo de febre e falando coisas sem sentido sobre uma noiva que perdeu seu amor na véspera do casamento. Ela espera ainda, dizia ele, olhando para o nada. 11 horas toda noite. Espera o noivo que morreu num duelo por ciúmes. E quem toca música alegre perto dela, paga o preço. Desde então, o coreto da Praça de São Gonçalo do Abaeté ficou silencioso. A prefeitura até tentou promover serestas e apresentações por lá, mas os músicos sempre davam um jeito de não aparecer. O prefeito mandou instalar mais luz, trocar as tábuas velhas, até uma imagem de santo puseram lá. Mas quando o relógio da igreja marca 11 horas da noite, todos sabem que é melhor estar longe dali. Zé Sanfona nunca mais tocou. Nem sanfona, nem viola, nem sequer um pandeiro em festa de criança. Dizem que a música dele ficou presa naquele coreto, fazendo companhia para a sombra sem rosto que ainda espera seu amor, que nunca vai voltar. E é por isso que em São Gonçalo do Abaeté, a música parou às 11 da noite. Para sempre. Agora, se vocês acham que noiva morta dá trabalho, deixa eu contar sobre aquela moça do bambu roxo lá de Xique-Xique. Isso que vou contar aconteceu lá pros lados de Xique-Xique, na Bahia, numa época em que casamento era coisa séria e promessa não se quebrava por qualquer vento que soprasse. Naquele arraial pequeno morava Rosinha, moça de beleza rara e coração puro como água de fonte. Foi prometida ainda menina para o filho do coronel, moço de posses, mas de caráter duvidoso. O tempo passou, e quando chegou o dia do casamento, o arraial inteiro enfeitou-se com flores e fitinhas coloridas. A igreja estava cheia quando Rosinha entrou, linda em seu vestido branco, feito com renda trazida da capital. Mas o noivo, que já tinha bebido além da conta na noite anterior, começou a gaguejar na hora dos votos. E quando o padre perguntou se ele aceitava Rosinha como esposa, o infeliz deu uma gargalhada e disse que não, que tinha sido apenas uma aposta com os amigos para ver se conseguia levar a moça mais bonita do arraial até o altar. Dizem que o coração de Rosinha parou ali mesmo, de vergonha e de desgosto. Caiu no chão da igreja antes que alguém pudesse ampará-la. O noivo saiu correndo e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Enterraram Rosinha com seu vestido de noiva num cantinho do cemitério, perto de um bambuzal de bambu roxo que tinha lá. E foi aí que o caso começou a esquentar. Na primeira sexta-feira de lua cheia depois do enterro, o coveiro escutou um choro vindo do lado do bambuzal. Um choro baixinho, como quem não quer incomodar. Quando foi ver, deu de cara com uma moça toda de branco, andando entre os bambus. Só pode ser assombração, pensou, correndo de volta para casa sem olhar para trás. Mas não era só o coveiro que via. Logo outros moradores começaram a contar que tinham visto a moça de branco chorando entre os bambus. E o mais estranho, quem tentava se aproximar para consolar, sumia sem deixar rastro. Primeiro foi o compadre Tonho, homem bom de coração mole, que não aguentou ouvir tanto sofrimento e foi conversar com a aparição. Depois foi Dona Zulmira, rezadeira forte que achou que podia dar descanso àquela alma. Os dois, e mais 3 que tentaram depois, sumiram como fumaça no ar. O bambuzal cresceu, ficou mais roxo e mais fechado. Nas noites de sexta-feira com lua cheia, o choro ainda pode ser ouvido. Mas agora ninguém mais chega perto, ninguém mais tenta consolar, porque aprenderam que dor de amor traído é coisa que nem a morte resolve, e que quem se mete a curar ferida de alma alheia acaba levado para um lugar de onde não se volta.
E o noivo covarde? Dizem que enlouqueceu numa cidade distante, falando sem parar de uma noiva que o perseguia em sonhos, vestida de branco e com bambus roxos na mão. Por falar em coisa que assombra a igreja, nunca contei para vocês sobre o caso daquele cavalo que apareceu na missa lá em Arraial do Cabo? Diz que lá nas bandas de Arraial do Cabo, quando o mar ainda respeitava os pescadores e a igreja matriz ainda tinha o sino original, aconteceu um caso que deixou até o padre sem palavras. Padre Antenor era homem de fé inabalável. Celebrava missa todo domingo às 9 da manhã, com chuva ou com sol. Conhecia cada rosto, cada pecado e cada virtude daquele rebanho pequeno, mas devoto. Nunca tinha visto nada que balançasse sua crença em Deus e na ordem natural das coisas. Até aquele domingo de São João. A igreja estava cheia como sempre. O cheiro de incenso misturava-se com o perfume das senhoras e o suor dos pescadores que tinham chegado do mar ainda na madrugada. O padre tinha acabado de ler o evangelho quando um barulho de cascos soou lá fora, no adro da igreja. Ninguém deu muita importância no começo. Cavalos e burros eram comuns por ali, amarrados às árvores enquanto seus donos assistiam à missa. Mas o barulho foi ficando mais forte, mais próximo, até que todos viraram a cabeça para a porta de madeira pesada que se abriu lentamente. Um cavalo negro, de porte altivo e olhos quase humanos, entrou caminhando devagar pelo corredor central. Tinha crinas longas e bem tratadas, e não parecia assustado nem agressivo. Só determinado. O povo abriu caminho, alguns com medo, outros apenas curiosos. O cavalo seguiu até o altar, onde Padre Antenor observava a cena com os olhos arregalados e a Bíblia tremendo nas mãos. E então, diante de todos, o cavalo dobrou as patas dianteiras e se ajoelhou. Ajoelhou-se como gente, com a cabeça baixa em sinal de respeito, exatamente na hora da consagração. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Ninguém tossia, ninguém respirava alto, ninguém se mexia. O padre, mais branco que a própria batina, deixou cair o cálice das mãos. O vinho derramou-se como sangue pelo altar. O cavalo permaneceu ajoelhado durante toda a oração. Levantou-se quando os fiéis se levantaram e saiu em passos lentos antes da comunhão. Ninguém o seguiu. Ninguém quis saber de onde tinha vindo ou para onde iria. Padre Antenor trancou-se na sacristia depois da missa e não celebrou nos 3 domingos seguintes. Quando voltou ao altar, estava diferente. O cabelo mais branco, o olhar mais distante. Nunca falou sobre o que aconteceu, mas a partir daquele dia, passou a rezar por todos os animais na bênção final. Quanto ao cavalo, nunca mais foi visto, mas ficaram as marcas dos joelhos no chão de madeira da igreja velha. Marcas que ninguém conseguiu apagar, nem lixando, nem pintando por cima. Dizem os mais antigos que são marcas de um aviso, de que há mais coisas entre o céu e a terra do que imaginam os homens, mesmo os de batina. E que todo ser vivo, tenha 2 ou 4 patas, tem alma que precisa de salvação. E por falar em coisas que aparecem sem explicação, isso me lembra daquele caso da garrafa misteriosa que boiava no rio lá em Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, no Ceará, é terra de gente cabra-macho, pescador que não tem medo de tempestade nem de história de assombração. Mas o que aconteceu com Zé Piaba fez até os mais valentes pensarem 2 vezes antes de pegar qualquer coisa que boia nas águas do rio Jaguaribe. Zé Piaba era pescador desde menino. Conhecia cada curva do rio, cada poço fundo, cada pedra traiçoeira. Diziam que ele conversava com os peixes antes de jogá-los na canoa, pedindo licença para o rio levar aquele sustento para casa. Respeitava a água como se respeita uma mãe. Foi numa manhã de janeiro, com o sol ainda preguiçoso no horizonte, que Zé viu a garrafa, verde escura, daquelas antigas de refrigerante, boiando calmamente contra a correnteza. Isso mesmo que eu disse, contra a correnteza, como se alguém lá de baixo estivesse empurrando. Coisa estranha, pensou ele. Mas a curiosidade foi maior que o pressentimento. Esticou o braço e pegou a garrafa,
que estava fechada com uma rolha de cortiça e tinha algo dentro que parecia um papel enrolado. Não abriu ali mesmo. Terminou a pescaria, que rendeu menos que o normal naquele dia, e levou a garrafa para casa. Só depois do jantar, com a mulher e os 2 filhos já deitados, é que Zé Piaba se sentou no banco da varanda e abriu o achado. O papel dentro estava seco, como se água nenhuma tivesse tocado nele. A letra era caprichada, de alguém que estudou, e o que estava escrito fez o sangue gelar nas veias do pescador. José Antônio de Souza, conhecido como Zé Piaba, vai morrer no dia 15 de março deste ano, afogado no poço da Curva do Gengibre. Era seu nome completo ali. E o pior, era o lugar onde ele sempre pescava nas quartas-feiras. Zé Piaba não era homem de acreditar em superstição. Riu daquilo, pensou ser alguma brincadeira de mau gosto, talvez de algum desafeto querendo lhe meter medo. Amassou o papel, jogou a garrafa no lixo e foi dormir. Mas a história se espalhou pela cidade. Como não se espalharia? Terra pequena, língua comprida. Logo todos sabiam da garrafa e da previsão sinistra. Riam de Zé Piaba, diziam que era invenção dele para se fazer de importante. Até que chegou o dia 15 de março. Zé Piaba, para provar que não tinha medo de profecia de garrafa, foi pescar justamente no poço da Curva do Gengibre. Entrou na canoa de manhã cedo. Remou até o meio do rio, lançou suas redes como sempre fazia, e nunca mais voltou. Encontraram a canoa vazia, boiando à deriva. Do corpo, nem sinal. O rio Jaguaribe guarda seus segredos bem guardados. E desde então, quem quer que seja de Limoeiro do Norte, antes de pegar qualquer coisa que boia no rio, faz o sinal da cruz 3 vezes e reza baixinho. Por falar em coisas que desafiam a natureza, vocês já ouviram falar da menina do algodão morto, lá para os lados do Maranhão? Nas terras de um engenho antigo, lá para os lados do Maranhão, onde o vento sussurra histórias entre os canaviais, nasceu uma criança tão peculiar que até hoje os mais velhos baixam a voz quando falam dela. Maria das Neves veio ao mundo numa madrugada de tempestade, quando os trovões pareciam querer rachar o céu ao meio. A parteira contava que a menina nasceu sem chorar, com os olhos bem abertos, azuis como nem o pai nem a mãe tinham. Mas o que marcou mesmo a chegada daquela criança foi o que aconteceu quando tentaram deitá-la no berço. A pequena chorou. Chorou como se estivessem machucando ela. Chorou tanto que nem o peito da mãe acalmava. Até que a velha Bá, escrava alforriada que servia na casa há mais de 50 anos, trouxe um pouco de algodão cru e forrou o berço com ele. Na mesma hora, a menina se acalmou. Dormiu como um anjo, sem mais nenhum pio. Dali em diante, Maria das Neves só dormia se estivesse enrolada em algodão cru. Cresceu assim, uma menina calada, de olhar distante, que passava horas olhando para a plantação de algodão que o pai mandou plantar nos fundos do engenho só para satisfazer aquele estranho costume da filha. Tudo ia mais ou menos bem, até o ano da grande seca. As plantas morreram, o açúcar escasseou e o algodão... Bem, o algodão virou um monte de galhos ressequidos que eles chamavam de algodão morto. Foi quando o capataz do engenho, homem rude e supersticioso, convenceu o patrão de que a má sorte vinha daquela menina estranha e de sua cama de algodão. Numa tarde, quando Maria tinha uns 8 anos, o homem pegou o que restava da plantação seca e ateou fogo, certo de que estava espantando a urucubaca. O fogo subiu alto, lambendo o céu com línguas vermelhas. E dizem os que viram que Maria das Neves levantou os braços para o fogo como se estivesse abraçando as chamas. Depois saiu correndo em direção à queimada, sem que ninguém conseguisse detê-la. Procuraram por dias, vasculharam cada canto da propriedade, cada moita, cada buraco. Nunca acharam nenhum fio de cabelo da menina. Mas começaram a acontecer coisas estranhas. O algodão morto, que tinha virado cinzas, começou a brotar de novo. Em menos de uma semana, o campo estava branco, como se nunca tivesse secado. E nas noites de lua, quem passasse perto podia ver uma menina de camisola branca andando entre os flocos macios, cantarolando uma cantiga que ninguém nunca tinha ouvido antes. O capataz enlouqueceu.
Jurava que a menina vinha todas as noites até a janela do seu quarto e ficava olhando para ele, com os olhos agora brancos como algodão. Acabou se jogando no açude do engenho. Quanto à plantação, ninguém mais teve coragem de colher. O algodão crescia, florescia e voltava à terra por conta própria. E quem passa por lá até hoje, conta que de dia o campo está seco, morto mesmo. Mas quando a noite cai, o algodão brota como por milagre, e uma menina de cabelos longos passeia entre as flores brancas, finalmente em paz. Dizem que é bênção colher um pouquinho desse algodão à meia-noite e dar para a criança que não consegue dormir. Mas tem que pedir licença para a dona do algodoal, senão? E por falar em objeto com poderes estranhos, vocês já ouviram falar do espelho da comadre Zefa, lá de Goiás? Lá para as bandas de Goiás, onde o cerrado guarda seus segredos numa língua que só os antigos entendem, morava comadre Zefa. Não era parente de sangue de ninguém, mas era comadre de toda a região de tanto menino que batizou e tanta gente que ajudou a vir ao mundo com suas mãos de benzedeira e parteira. Mulher simples, comadre Zefa, morava numa casinha de adobe, com um telhado de palha, no fim de uma estrada de terra vermelha que mais parecia uma cicatriz na pele do cerrado. Não tinha muita coisa dentro daquela casa, só o básico mesmo. Uma cama de tábuas, uma mesa com 2 bancos, panelas de barro e um baú velho onde guardava suas ervas e rezas escritas. Mas havia um objeto que chamava atenção. Um espelho oval com moldura trabalhada em madeira escura que ficava pendurado na parede em frente à porta. Ninguém sabia como aquele espelho tão fino tinha ido parar nas mãos de uma mulher tão simples, e comadre Zefa nunca contou. Só dizia que era presente de quem não volta mais. O que o povo sabia é que aquele não era um espelho comum. Comadre Zefa olhava nele e via coisas que iam acontecer. Via se uma mulher ia ter filho homem ou mulher, se a colheita ia ser boa ou ruim, se o tempo ia virar ou seguir firme. E nunca, nem uma vez na vida, ela errou. O espelho não mente, dizia ela, só mostra o que tem que ser mostrado. As pessoas tinham respeito e um tanto de medo. Ninguém pedia para olhar no espelho, porque diz que só a comadre tinha o dom de ver o que estava além do reflexo comum. Mas mesmo assim, quando passavam pela casa dela, evitavam ficar de frente para o objeto, com medo do que ele poderia revelar. Foi numa noite de lua nova, dessas em que o céu fica tão escuro que parece que o mundo vai acabar, que a comadre Zefa acordou gritando. Tinha olhado no espelho antes de deitar, como fazia todas as noites, e tinha visto algo que nunca vira antes. Sangue escorrendo pelo vidro, cobrindo seu próprio reflexo. Na manhã seguinte, quem foi levar um queijo para ela encontrou a porta aberta. Comadre Zefa estava sentada na sua cadeira de sempre, olhando para o espelho. Parecia tranquila, até serena, mas estava morta. E o espelho tinha uma rachadura perfeita, de cima a baixo, dividindo o vidro em 2 partes exatas. Ninguém soube dizer do que a comadre morreu. Coração, disseram alguns. Susto, arriscaram outros. O certo é que a enterraram como pediu em vida, com o espelho quebrado dentro do caixão, sobre o peito. Fecharam a casa, respeitando a memória da benzedeira. Mas vez ou outra, quem passa por perto à noite jura que vê uma luz saindo pelas frestas das janelas. Uma luz que não é de lamparina, nem de vela, nem de nada desse mundo. É como se o espelho, mesmo quebrado, mesmo debaixo da terra, ainda refletisse alguma coisa que só a comadre Zefa podia ver. E por falar em objetos que parecem ter vida própria, já ouviram a história do peão do capeta, lá de Tobias Barreto, em Sergipe? Lá para as bandas de Tobias Barreto, em Sergipe, onde o sol castiga tanto que até o diabo pede sombra, aconteceu um caso com o menino Tonico que até hoje o povo conta nas noites de São João, quando a fogueira está alta e o medo parece menos assustador por causa da luz. Tonico era filho de Dona Sebastiana, lavadeira de roupa e mulher de fé forte, que criava o menino sozinha desde que o pai sumiu numa briga de cachaça. Menino bom, Tonico. Esperto com as contas, ajudava a mãe como podia e servia de coroinha na igreja sempre que o padre Belarmino precisava.
No dia de São Cosme e Damião, quando as crianças do lugar ganhavam doces e pequenos presentes, Tonico foi para casa com algo diferente. Um peão de madeira escura, bem torneado, com desenhos estranhos entalhados na madeira. Ninguém soube dizer quem tinha dado aquele presente para o menino. Ele mesmo não lembrava. Dizia que quando viu, o peão já estava no seu bolso. "De onde veio essa diacho de brinquedo?" perguntou Dona Sebastiana, desconfiada. "Não sei não, mãe. Mas olha só como ele é bonito e como gira bem", respondeu Tonico, enrolando a cordinha no peão e lançando-o no chão batido do terreiro. O peão rodou, e rodou, e rodou. Enquanto ele girava, um som baixinho saía de dentro da madeira. Não era o zumbido normal de um peão. Era um som mais fundo, quase um gemido, como se alguém muito pequeno estivesse preso lá dentro, sofrendo. "Ave Maria!" exclamou Dona Sebastiana, fazendo o sinal da cruz. "Joga isso fora, menino." Mas Tonico não jogou. Guardou o peão debaixo do travesseiro naquela noite. E quando a mãe dormiu, ele o lançou de novo no chão do quarto escuro. O peão começou a girar por conta própria, sem precisar de corda ou impulso. E enquanto girava, iluminava-se por dentro com uma luz vermelha, como se houvesse brasa dentro da madeira. E o som? O som agora era como uma risada baixinha de alguém que sabe um segredo terrível. Quando acordou na manhã seguinte, Dona Sebastiana encontrou o filho sentado no chão, olhando fixamente para o peão que girava sem parar à sua frente. O menino não piscava, não falava. Só observava, com um sorriso pequeno e estranho no rosto. "Tonico!" chamou ela, assustada. Mas o menino não respondeu. Desesperada, Dona Sebastiana correu até a igreja e trouxe o padre Belarmino. Quando chegaram, o peão tinha sumido e Tonico estava deitado na cama, com febre alta. Durante 3 dias, o menino ardeu em febre, falando coisas sem sentido, nomes que ninguém conhecia, palavras numa língua que não era deste mundo. E quando finalmente a febre baixou, Tonico não era mais o mesmo. O olhar vivo tinha se apagado. O sorriso fácil sumiu. Não servia mais de coroinha, não brincava mais com as outras crianças. Quanto ao peão, ninguém nunca mais viu. Dizem que à noite, às vezes, dá para ouvir um zumbido vindo de debaixo da terra no quintal de Dona Sebastiana, como se algo ainda estivesse girando lá embaixo. E se você passar por Tobias Barreto no dia de São Cosme e Damião, tenha cuidado com presentes que aparecem sem explicação no seu bolso. Principalmente se for um peão de madeira escura com desenhos estranhos. Falando em coisas que anunciam desgraça, vocês conhecem a história da Janela da Morte, lá da fazenda do finado Lourival, nos confins de Minas Gerais, onde as montanhas abraçam o céu e os vales guardam segredos mais antigos que o tempo, ficava a Fazenda da Pedra Branca. Propriedade do coronel Lourival Mendonça, homem de posses e respeito, a fazenda era conhecida pela produção de café e também por sua janela amaldiçoada. Era uma janela simples, de madeira pintada de azul, no 2º andar da Casa Grande. Dava para o oeste, de frente para o pôr do sol, e era do quarto que tinha pertencido à finada Dona Eulália, esposa do coronel, que morreu de parto junto com a criança que esperava. A história começou uns 3 meses depois da morte de Dona Eulália. A janela, que estava sempre fechada desde o falecimento, apareceu aberta uma manhã. O coronel mandou fechar e trancar. No dia seguinte, aberta de novo. Trocaram a fechadura, colocaram tranca de ferro, até pregaram a janela. Nada adiantava. Sempre amanhecia aberta, as cortinas balançando com o vento, como se alguém tivesse acabado de sair por ali. É a alma da patroa que não sossega, cochichavam os empregados. O coronel, homem de ciência e pouca fé, não acreditava nisso. Até o dia em que a janela bateu sozinha, com força, no meio da tarde. Blam! O barulho ecoou pela fazenda, como um tiro. Nesse mesmo instante, a égua favorita do coronel, que estava prenha, caiu morta no pasto sem motivo aparente. Coincidência, pensaram todos. Até que, uma semana depois, blam! A janela bateu de novo. Dessa vez, foi o capataz que caiu duro no meio do cafezal, com os olhos arregalados de susto e sem nenhum ferimento.
Foi aí que o povo do lugar começou a prestar atenção. Cada vez que aquela janela batia sozinha, alguém morria no vilarejo próximo ou na própria fazenda. Não tinha erro. Era um aviso, um presságio de morte que nunca falhava. O coronel, já não tão cético, chamou o padre, chamou benzedeira, chamou até um pai de santo de longe. Fizeram de tudo. Jogaram água benta, sacrificaram galinha preta, penduraram patuás nos batentes. A janela continuava a abrir e, de vez em quando, a bater com aquele som terrível que anunciava que a morte estava a caminho. Com o tempo, o pessoal da fazenda aprendeu a viver com aquilo. Quando a janela aparecia aberta, já sabiam que tinham que redobrar os cuidados. Quando batia, era tempo de preparar para o luto. O coronel Lourival acabou morrendo de velhice, sem nunca entender o mistério da janela. A fazenda passou por vários donos depois dele. Nenhum ficou por muito tempo. A casa grande está lá até hoje, abandonada, com o mato crescendo ao redor e o telhado caindo aos pedaços. Mas a janela azul continua intacta. E dizem os mais antigos do lugar que, mesmo com a casa vazia, às vezes a janela ainda se abre sozinha. E nas noites de lua cheia, quem passa pela estrada pode ver uma silhueta de mulher parada ali, olhando para o horizonte, como quem espera alguém que nunca vai chegar. E quando a janela bate, bem, é melhor ficar de olho nos conhecidos, porque alguém está de partida. E por falar em caminhos misteriosos, já ouviram falar da estrada que volta lá para os lados de Piracuruca? Palavras, 429. Nas terras de Piracuruca, no Piauí, onde o sertão se abre em grandes chapadas e o céu parece mais perto da terra, existe um caminho conhecido como Estradinha da Gameleira. Durante o dia, é só uma trilha de terra batida que liga o povoado de Baixa Verde à sede do município, passando por dentro de uma mata fechada, onde reina soberana uma gameleira centenária. Mas quando o sol se põe e as sombras se alongam no chão, aquela estrada deixa de ser apenas um caminho. Vira uma espécie de labirinto sem paredes. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Compadre Zequinha foi o primeiro a contar. Voltava ele de uma festa na cidade tarde da noite, depois de tomar umas e outras. Montado na sua mula de confiança, pegou a estradinha da gameleira como sempre fazia. A lua estava cheia, iluminando o caminho, e Zequinha conhecia cada curva, cada pedra daquele trajeto. Mas depois de uma hora andando, notou algo estranho. A gameleira centenária, que deveria ter ficado para trás, apareceu de novo à sua frente. Pensou que a cachaça estivesse embaçando sua vista, ou que tivesse cochilado e dado meia volta sem perceber. Seguiu em frente. Mais uma hora se passou e lá estava a gameleira de novo, e não importava quantas vezes ele passasse por ela e continuasse em frente, sempre acabava voltando ao mesmo ponto, como se a estrada fosse um grande círculo. Tô bêbado demais, pensou Zequinha, e resolveu dormir ali mesmo, debaixo da árvore, esperando o dia clarear. Quando acordou com o sol na cara, a estrada era de novo o caminho reto e conhecido de sempre. Chegou em casa em menos de meia hora. No começo, ninguém deu muito crédito à história de Zequinha. Bebido do jeito que estava, devia ter se perdido mesmo. Até que Dona Josefa, parteira respeitada e mulher de respeito, que nunca pôs uma gota de álcool na boca, passou pela mesma situação voltando de um parto difícil na cidade. A estrada virava, e eu sempre voltava para a mesma gameleira, contou ela, ainda assustada. Só consegui sair de lá quando lembrei do que minha avó dizia sobre lugares enfeitiçados. E, segundo Dona Josefa, ela só conseguiu quebrar o encanto quando rezou o Pai Nosso de trás para frente, começando pelo Amém e terminando com o Pai Nosso. Na hora que terminou a reza às avessas, a estrada se endireitou e em poucos minutos estava em casa. Desde então, quem precisa passar pela estradinha da gameleira depois que o sol se põe, já sabe. Ou leva decorado o Pai Nosso ao contrário, ou prepara-se para rodar e rodar, sempre voltando ao mesmo ponto até o dia amanhecer. Dizem os antigos que ali, onde hoje está a gameleira, existia uma encruzilhada onde um caboclo fez um pacto com o tinhoso. Em troca de riqueza e poder, prometeu que nunca mais sairia daquele lugar. Ficou rico,
mas quando tentou ir embora, a estrada sempre o trazia de volta. Acabou morrendo ali mesmo, debaixo da gameleira que cresceu sobre seus ossos inquietos. Verdade ou não, o fato é que até hoje, em noite de lua cheia, às vezes dá para ouvir alguém chamando por socorro de dentro da mata, uma voz cansada de quem roda há séculos no mesmo lugar, sem nunca encontrar a saída. Por falar em lugares que prendem a gente, vocês já ouviram a história daquele sino da igrejinha de Passa Quatro que tocava sozinho? Passa Quatro é uma cidadezinha aninhada entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Lugar bonito de se ver, com suas casas antigas, suas ruas de pedra e a igrejinha de Nossa Senhora das Dores, construída pelos primeiros moradores há mais de 200 anos. A igrejinha não tinha nada de especial na aparência. Pequena, de paredes brancas e uma única torre onde ficava o sino de bronze, presente de um português rico que passou por ali no tempo do Império. O que tornava aquela igreja diferente era o sino, ou melhor, o jeito como ele tocava. Toda madrugada, pontualmente às 3 horas, o sino badalava sozinho. Não era um toque festivo, de chamado para a missa, nem um toque triste, de enterro. Era um badalar seco, urgente, como um pedido de socorro. 3 badaladas, sempre às 3 da manhã. O padre Inácio, já velhinho e meio surdo, nunca ouviu o sino. Mas o povo, sim. Algumas pessoas deixavam de dormir só para confirmar. Lá estava o sino, tocando sozinho no meio da noite mais fechada. É assombração, diziam uns. É o vento que bate no sino, tentavam explicar outros. Até que o sacristão novo, um rapaz de fora chamado Antônio, decidiu descobrir o que acontecia. Numa noite de sexta-feira, subiu até o campanário levando uma lamparina, 1/3 e a coragem de quem ainda não viveu o suficiente para ter medo. Sentou-se num canto escuro e esperou. 2 da manhã, 2:30, quase 3. O suor escorria pela sua testa, apesar do frio da noite. E então, exatamente quando o relógio da praça marcou 3 horas, ele viu. Uma figura magra, vestida como um sacristão antigo, com batina puída e um molho de chaves na cintura, entrou silenciosamente no campanário. Não olhou para os lados, não pareceu notar Antônio encolhido no canto. Foi direto até a corda do sino e puxou 3 vezes, com força e determinação. O sino soou, enchendo a noite com seu chamado metálico. A figura então se virou e Antônio teve que engolir um grito. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma caveira, os ossos amarelados brilhando à luz fraca da lamparina. O sacristão fantasma finalmente notou que não estava sozinho. Ficou parado, olhando, se é que podemos chamar de olhar quando não há olhos, para Antônio. E então levantou um braço ossudo, apontando para o chão do campanário. Antônio não esperou para ver mais nada. Desceu as escadas correndo, tropeçando nos próprios pés, e só parou quando chegou à casa do padre, onde caiu desmaiado na porta. No dia seguinte, o padre, o prefeito e alguns homens corajosos subiram até o campanário. Examinando o lugar indicado pelo fantasma, descobriram que uma das tábuas do assoalho estava solta. Embaixo dela, enrolado num pedaço de tecido podre, estava um esqueleto humano, ainda vestido com farrapos do que um dia tinha sido a roupa de um sacristão. Junto aos ossos havia um papel, quase desfeito pelo tempo, mas ainda legível. Era uma confissão, assinada pelo antigo sacristão, admitindo ter roubado as joias da imagem de Nossa Senhora por muitos anos. Dizia que a culpa não o deixava partir deste mundo e que tocaria o sino todas as noites, à hora de sua morte, até que seu crime fosse descoberto e seus restos propriamente enterrados. Fizeram um enterro cristão para os ossos do sacristão ladrão. E desde então, o sino de Passa Quatro nunca mais tocou sozinho. Mas ninguém mais sobe até o campanário depois que escurece. Algumas coisas é melhor deixar em paz. E se estamos falando de luzes misteriosas na escuridão, deixa eu contar sobre o lampião da Curva Torta lá em Paracatu. Paracatu, no oeste de Minas Gerais, já foi terra de muito ouro e muita história.
E onde tem ouro e história, tem também mistério e assombração. Como é o caso do lampião que aparece na curva mais fechada da Estrada Velha, aquela que poucos usam desde que abriram a rodovia nova. A curva torta, como o povo chama, fica num trecho onde a estrada desce serpenteando pela encosta de um morro. É tão fechada que mesmo de dia os carros precisam reduzir quase a passo de homem para conseguir fazer a volta. À noite, então, com o escuro que só o interior de Minas conhece, é de arrepiar o cabelo. Foi nessa curva que, há muitos anos, um tropeiro chamado Juvenal perdeu a vida. Voltava ele de uma feira em Patos de Minas, com o dinheiro da venda dos animais guardado no cinto. Era noite de chuva fina, dessas que embaçam a vista e deixam a estrada escorregadia. Juvenal vinha cansado, mas feliz com o bom negócio que tinha feito. Na mão, trazia um lampião a querosene, desses antigos, para iluminar o caminho. Não viu os dois homens escondidos atrás das pedras. Não teve tempo nem de gritar quando o golpe de facão atingiu seu pescoço, quase separando a cabeça do corpo. Os ladrões levaram o dinheiro, levaram até as botas do pobre homem. Só deixaram para trás o lampião, que continuou aceso, a chama tremulando na chuva, iluminando o corpo sem vida de Juvenal. Foi um carreiro que passava com sua carroça na manhã seguinte que encontrou o corpo. O lampião ainda estava lá, apagado, ao lado da poça de sangue que a chuva não conseguiu lavar completamente. Enterraram Juvenal no cemitério da cidade, com as orações de praxe e o choro da viúva que ficou sem marido e sem o dinheiro que ele trazia. E a vida seguiu, como sempre segue depois das tragédias. Até que, cerca de um mês depois do crime, um boiadeiro que passava pela curva torta tarde da noite viu um lampião aceso no meio da estrada. Pensando que alguém pudesse estar precisando de ajuda, aproximou-se, mas não havia ninguém segurando o lampião. A luz parecia flutuar sozinha, a cerca de 1 metro do chão. O boiadeiro fez o sinal da cruz e tocou o cavalo, passando ao largo daquela luz sem dono. E olhando para trás, viu o lampião começar a se mover, como se alguém invisível o carregasse, seguindo pela estrada na direção que ele tomara. Não preciso dizer que o homem esporeou o cavalo e saiu em disparada, rezando todas as orações que conhecia, certo de que a alma penada de alguém estava no seu encalço. Desde então, são incontáveis os relatos de gente que viu o lampião na curva torta. Sempre à noite, sempre sozinho, como se flutuasse no ar. E dizem que quem para e tenta seguir a luz, desaparece para sempre. O lampião parece guiar o viajante para fora da estrada, levando-o para dentro da mata fechada, para um destino que ninguém voltou para contar. Mas na Sexta-feira Santa, o fenômeno é ainda mais estranho. Nessa noite, dizem que não é só o lampião que aparece, mas também a silhueta de um homem, sem cabeça, carregando a luz e procurando algo no chão. Talvez seus assassinos, talvez o dinheiro roubado, ou talvez sua própria cabeça. Os mais velhos de Paracatu ensinam: se você estiver passando pela curva torta à noite e vir um lampião, não pare, não olhe para trás e, principalmente, não siga a luz. Siga seu caminho, rezando baixinho, e deixe que os mortos cuidem dos seus próprios assuntos. E os criminosos que mataram Juvenal? Dizem que um morreu afogado num açude poucos meses depois, e o outro enlouqueceu, falando sem parar sobre um homem sem cabeça que o visitava todas as noites com um lampião na mão. Por falar em lugares onde a morte faz morada, vocês já ouviram falar do cemitério das Gaiolas, lá em São Raimundo Nonato? No sertão do Piauí, perto de São Raimundo Nonato, onde o sol castiga e a terra é mais vermelha que sangue de boi, existia um sítio como poucos. Não pela terra, que era comum, nem pela casa, que era simples, mas pelo estranho cemitério que havia nos fundos do terreiro. Seu Juvenal dos Santos, dono do lugar, era um homem de poucas palavras e muitos passarinhos. Criava ele de tudo quanto era tipo de ave canora: canário da terra, bigodinho, azulão, golinho, sabiá, tudo que cantasse bonito e pudesse viver em gaiola. Tratava seus pássaros como filhos, que ele nunca teve. Dava nome a cada um,
conversava com eles de manhã e de tarde, conhecia o canto de cada bichinho como se fosse gente da família. E quando um dos seus passarinhos morria, seu Juvenal não fazia como os outros criadores, que jogavam o corpo no mato para os outros animais comerem. Não, senhor. Ele pegava a gaiola onde o pássaro tinha vivido, colocava o corpinho delicado do bichinho dentro dela e enterrava tudo junto, gaiola e passarinho, num cantinho especial do seu quintal. Com o passar dos anos, o cemitério das gaiolas foi crescendo. Pequenas covas, cada uma com uma cruz toscamente feita de gravetos, e sob a terra, as gaiolas com seus habitantes eternamente silenciados. Seu Juvenal plantava sempre uma flor em cima de cada uma e mantinha o lugar limpo e bem cuidado. O povo achava estranho, claro. Alguns riam do velho, chamando-o de maluco. Outros tinham certo receio, achando que não era natural enterrar bicho como gente. Mas respeitavam, porque no sertão se respeita a esquisitice alheia, desde que não faça mal a ninguém. Até que apareceu por lá um vaqueiro de fora, chamado Tibúrcio. Homem valente, mas de coração duro, que não tinha paciência com o que chamava de bobagem de velho caduco. Estava ele ajudando a tocar um gado que ia passar pela propriedade de seu Juvenal, quando viu o cemitério das gaiolas. "Que diabo é isso?" perguntou ele a um companheiro, que explicou o costume do velho. Tibúrcio caiu na risada, uma risada alta e debochada que ecoou pelo terreiro. "Esse velho tá mais lelé da cuca que batata em saco de pancada", disse ele, e sem medir consequências, foi até uma das covas, desenterrou uma gaiola e quebrou-a com o pé, esmagando junto os ossinhos delicados do passarinho que estava lá dentro. Seu Juvenal viu aquilo da janela da casa e sentiu o coração apertar. Não disse nada, não brigou, só olhou para o vaqueiro com olhos tristes e voltou para dentro. Tibúrcio seguiu seu caminho com a boiada, sem dar maior importância ao que tinha feito. Naquela mesma noite, o vaqueiro arranchou com os outros perto de um riacho, a uns 2 quilômetros do sítio de seu Juvenal. Estava ele ajeitando sua rede quando começou a ouvir um canto de pássaro. Um canto triste, arrepiante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Os outros vaqueiros não ouviam nada. Só Tibúrcio escutava aquele lamento de ave que aumentava, até parecer que havia uma centena de pássaros invisíveis voando ao seu redor, todos cantando aquela mesma melodia dolorida. Na manhã seguinte, encontraram Tibúrcio morto na rede. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso, as mãos fechadas como garras. Não tinha marca nenhuma no corpo, mas o rosto estava contorcido numa expressão de puro terror. Desde então, quem passa perto do sítio à noite diz que escuta um coro de pássaros cantando, mesmo que não haja nenhuma ave à vista. Um canto bonito, mas que traz uma tristeza inexplicável para o coração de quem ouve. As gaiolas continuam lá, embaixo da terra vermelha, mesmo depois que seu Juvenal partiu deste mundo. E dizem que quem tenta cavar o cemitério ou falar mal dos passarinhos mortos passa a escutar aquele canto, cada vez mais alto, cada vez mais perto, até que não consegue ouvir mais nada além daquele coro fantasmagórico que não cessa nem de dia nem de noite. Falando em coisas que deixam marca, já ouviram falar da bênção que secava do Padre Clemente? Nos confins do Ceará, numa vila tão pequena que nem nome direito tinha, o povo só chamava de Baixada dos Mourões. Apareceu um dia um homem alto, magro, de batina preta e olhos fundos como poços secos. Disse que era o Padre Clemente, enviado pela diocese para cuidar das almas daquele lugar esquecido de Deus. Não trazia documentos, nem carta do bispo, nem nada que provasse sua condição. Mas falava bonito sobre as escrituras, conhecia os rituais e tinha uma voz que fazia tremer as paredes quando rezava a missa em latim. O povo, sedento de fé e abandonado havia anos sem um padre fixo, aceitou o Padre Clemente de braços abertos. Até começaram a construir uma igrejinha de taipa para ele, no centro da vila. O estranho começou logo nos primeiros batizados. A água que o padre usava para batizar as crianças parecia normal, mas depois que ele benzia,
a criança voltava para casa com febre alta. E mais, as flores que enfeitavam o altar murchavam em questão de horas após a bênção, mesmo estando frescas quando foram colhidas. Dona Joaninha, parteira antiga e mulher de fé sólida, foi a primeira a desconfiar. Depois de ver 3 crianças que ela mesma tinha ajudado a trazer ao mundo caírem doentes após o batizado, começou a observar o tal padre com mais atenção. "Esse homem não abençoa, ele amaldiçoa", disse ela para o marido uma noite em voz baixa. "A bênção dele seca tudo que toca." De fato, onde o padre Clemente passava, a vida parecia murchar. As plantações que ele benzia na época de chuva secavam inexplicavelmente. O leite das vacas abençoadas por ele talhava antes mesmo de sair do balde. Até as lágrimas das mulheres que confessavam seus pecados com ele pareciam secar antes de cair do rosto. As crianças, sempre as primeiras a sentir o que os adultos teimam em ignorar, tinham medo do padre. Escondiam-se quando o viam vindo, fugiam de sua sombra comprida, que parecia mais escura que o normal, mesmo sob o sol forte do sertão. Mas o pior aconteceu quando ele celebrou a primeira missa na igrejinha recém-terminada. No momento da consagração, quando ergueu o cálice com vinho, a bebida começou a borbulhar e a soltar um vapor escuro, como se estivesse fervendo. E quando disse, "Este é meu sangue", um tremor percorreu o chão da igreja, rachando as paredes de um lado a outro. O povo correu para fora, apavorado. Menos Dona Joaninha, que ficou parada na porta, olhando fixamente para o padre. E foi ela que viu quando, por um momento, a batina de Padre Clemente se abriu com o vento, revelando não pernas humanas, mas algo semelhante a cascos escuros, como os de um bode. "Tu não é padre coisa nenhuma", gritou ela, erguendo o terço na direção dele. "Tu é o próprio, que veio tentar o povo dessa terra." Dizem que nesse momento o céu, que estava limpo, encheu-se de nuvens negras. Um relâmpago caiu sobre a igrejinha, incendiando-a por completo. Quando a fumaça baixou, nem sinal do Padre Clemente. Só ficou no ar um cheiro forte de enxofre e um calor que parecia vir das profundezas da terra. A igrejinha foi reconstruída e um padre de verdade veio da diocese, com todos os documentos em ordem dessa vez. Mas até hoje, nada cresce no lugar exato onde ficava o altar onde Padre Clemente celebrou sua primeira e última missa na Baixada dos Mourões. A terra ali continua estéril, seca, como se tivesse sido amaldiçoada para todo o sempre. E quando chove forte e o céu escurece, os mais velhos do lugar ainda fazem o sinal da cruz e murmuram: "Esse não era padre, era castigo que mandaram para nós." E por falar em coisas que mudam de lugar quando ninguém está olhando, já ouviram falar do rio que andava, lá em Mato Grosso? No interior do Mato Grosso, onde as terras são tão vastas que um homem pode andar dias sem ver outro cristão, existia um povoado pequeno chamado Águas Claras. O nome vinha de um riacho de águas cristalinas que cortava as terras por ali, trazendo vida e sustento para aquela gente simples que vivia principalmente da pesca e de pequenas roças. Entre os moradores estava seu Tomás, lavrador viúvo que tinha um sítio nas margens do riacho. Homem trabalhador, acordava com as galinhas para cuidar de sua plantação de milho e mandioca. Sua casa era simples, de pau a pique, mas bem cuidada, com um terreiro limpo onde as galinhas ciscavam o dia todo. Numa noite de lua nova, quando a escuridão era quase completa, uma tempestade caiu sobre a região. Chuva grossa, trovões que pareciam rachar o céu, relâmpagos que transformavam a noite em dia por segundos aterradores. Seu Tomás fechou bem as janelas de madeira e rezou, como sempre fazia em noites assim, pedindo proteção para sua casa e sua roça. Pela manhã, quando o sol voltou a brilhar como se nada tivesse acontecido, seu Tomás abriu a porta e teve um choque. Sua casa, que sempre ficou a uns 20 metros do riacho, agora estava completamente cercada por água. O riacho tinha mudado seu curso durante a noite e agora passava ao redor da casa de seu Tomás, transformando-a numa espécie de ilha. "Misericórdia!" exclamou o lavrador, sem entender como aquilo podia ter acontecido. Não era época de cheia,
E mesmo a chuva forte da noite anterior não explicava uma mudança tão drástica no curso do riacho. Os vizinhos mais próximos vieram ver o fenômeno. Alguns diziam que era coisa da natureza mesmo, que rios mudam de lugar de vez em quando. Outros, mais supersticiosos, cochichavam que era mau agouro, que seu Tomás devia ter feito algo para desagradar as forças da água. O prefeito de Águas Claras mandou até um engenheiro da capital para avaliar o caso. O homem, cheio de termos técnicos e explicações científicas, disse que provavelmente a chuva tinha provocado um desmoronamento em algum ponto do curso original, forçando a água a encontrar um novo caminho. Prometeu que em breve o riacho voltaria ao normal, mas o riacho não voltou. Ao contrário, parecia cada dia mais determinado a ficar ali, cercando a casa de seu Tomás, como se tivesse escolhido aquele lugar de propósito. E então, 3 dias depois da tempestade, Joaquim Pescador, que tinha ido tentar a sorte no novo curso do riacho, voltou correndo para o povoado, branco como papel. "Tem um homem andando em cima da água!" gritou ele, tremendo da cabeça aos pés. "É o seu Tomás, mas tem algo errado com ele." Uma turma de homens corajosos pegou suas canoas e remou até a casa do lavrador. E, de fato, lá estava seu Tomás, caminhando sobre as águas claras do riacho como se andasse em terra firme. Mas seus olhos estavam completamente brancos, virados para cima, e seu rosto não tinha expressão nenhuma. "Tomás! Tomás!" chamavam os homens, mas o lavrador não respondia. Apenas continuava sua caminhada silenciosa sobre as águas, indo e voltando ao redor de sua própria casa, como um guardião de algo que só ele podia ver. Ninguém teve coragem de entrar na casa ou de tentar tirar seu Tomás de lá. Deixaram algumas provisões numa canoa que empurraram na direção da casa e voltaram para o povoado, prometendo voltar no dia seguinte com o padre. Mas quando amanheceu, tanto a casa quanto o riacho que a cercava tinham desaparecido. No lugar onde antes estava a propriedade de seu Tomás, agora havia apenas um grande círculo de terra seca, como se nenhuma gota d'água jamais tivesse tocado aquele solo. Do lavrador, nunca mais se teve notícia. Hoje, Águas Claras não existe mais. O povoado foi abandonado aos poucos, as pessoas indo embora uma a uma, assustadas com o rio que andava e com o homem que andava sobre ele. E por falar em gente que some sem deixar rastro, vocês já ouviram falar do Menino do Carvão, lá de Aracati? Em Aracati, cidade antiga do Ceará, onde o vento não para nunca, vivia Dona Sebastiana com seu filho único, o pequeno Tião. Mulher trabalhadeira, Sebastiana lavava roupa para fora, enquanto o menino de apenas 10 anos ajudava vendendo carvão pelas ruas empoeiradas da cidade. Toda manhã, Tião saía com seu saco de estopa cheio de pedaços de carvão, batendo de porta em porta com seu pregão infantil. "Olha o carvão, carvão bom, carvão para fogão." Era um menino alegre apesar da vida dura, sempre com um sorriso fácil no rosto que contrastava com as manchas escuras que o carvão deixava em suas mãos e braços. No fim do dia, Tião voltava para casa, tomava banho no quintal com água do pote e esfregava a pele com um pedaço de bucha para tirar a sujeira do carvão. Por mais que lavasse, sempre ficavam manchas teimosas, principalmente embaixo das unhas e nas dobras dos dedos. Mas isso não importava muito. Afinal, no dia seguinte, ele estaria sujo de novo. O problema começou quando as manchas pararam de sair. Primeiro, foram só umas marquinhas escuras nas palmas das mãos que nem o sabão de cinza que Dona Sebastiana fazia conseguia limpar. Depois, o preto começou a se espalhar pelos braços, pelo pescoço e, finalmente, pelo rosto. "É só sujeira encardida", dizia o menino, sem dar muita importância. Mas Dona Sebastiana, com aquele sexto sentido que toda mãe tem, sabia que tinha algo errado acontecendo. O menino não estava apenas sujo. Era como se o carvão estivesse se tornando parte dele. Levou o filho no médico da cidade, que examinou as manchas com curiosidade clínica. "Nunca vi nada assim", concluiu ele, receitando uma pomada que não fez efeito nenhum. Depois foi a vez da benzedeira. Dona Ritinha olhou o menino de cima a baixo, fez o sinal da cruz várias vezes e murmurou:
Esse menino está sendo chamado pelas forças da terra. O carvão está reclamando dele. Dona Sebastiana não entendeu o que aquilo queria dizer, mas sentiu um frio na espinha. Perguntou o que podia fazer e a benzedeira respondeu que o menino precisava parar de trabalhar com carvão imediatamente. Mas é do carvão que a gente vive, retrucou Sebastiana preocupada. Escolha, minha filha, ou o carvão ou o menino, foi a resposta seca da velha. Dona Sebastiana decidiu na hora. Proibiu Tião de sair para vender carvão. Iria lavar mais roupas, fazer faxina, o que fosse preciso para sustentá-los. O menino protestou, mas acabou obedecendo como sempre fazia. Mas era tarde demais. O preto do carvão já tinha tomado conta de quase todo o corpo do menino. Seus olhos, antes castanhos, agora pareciam 2 contas de azeviche brilhando num rosto cada vez mais escuro e rígido. Sua pele começou a rachar em alguns pontos, como pedaços de carvão que se quebram com o calor. Uma noite, Tião acordou sua mãe no meio da madrugada. Estava em pé, ao lado da cama dela, seu corpo quase completamente negro. "Mãe, tô escutando eles me chamando", disse com uma voz estranhamente rouca. "Tão chamando lá do mato, de onde o carvão vem." Antes que Dona Sebastiana pudesse responder, o menino saiu correndo para fora da casa. Ela levantou-se o mais rápido que pôde, mas quando chegou ao quintal, só viu a silhueta do filho desaparecendo na direção do matagal que ficava nos arredores da cidade. Procuraram por dias. A cidade inteira se mobilizou. Vasculharam cada canto do mato, cada grota, cada esconderijo possível. Tião tinha sumido como fumaça no ar. Tempo passou, ferida cicatrizou, mas não sarou por completo. Dona Sebastiana envelheceu de repente, como se cada dia sem notícias do filho valesse por 1 ano em seu rosto. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o vento de Aracati faz uma pausa em sua dança eterna, ela jura que consegue ouvir no quintal o barulho de alguém batendo lenha, quebrando gravetos, preparando carvão. É um som seco, ritmado, quase como uma batida de coração distante. E em algumas manhãs, ela encontra no batente da porta de trás um pequeno pedaço de carvão, ainda quente, como se tivesse acabado de ser feito. Um presente? Uma lembrança? Um pedido de perdão? Só o menino do carvão poderia dizer. Por falar em lugares onde a natureza tem poder estranho sobre as pessoas, vocês conhecem a história da Ponte da Alma Lavada, lá na divisa entre Minas e Espírito Santo? Na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, onde o Rio Doce serpenteia preguiçoso entre montanhas, existe uma ponte velha que poucos se arriscam a atravessar depois do pôr do sol. É uma construção antiga, de madeira e ferro, que range e geme com o peso dos carros e caminhões que ainda teimam em passar por ela durante o dia. Os mais velhos a chamam de Ponte da Alma Lavada, e não é por acaso. Dizem que em noites sem chuva, principalmente nas luas cheias, a ponte se enche de água limpa e clara, que parece brotar das próprias tábuas do assoalho. Não é água de rio, nem de chuva. É uma água diferente, que reluz com um brilho prateado mesmo na mais escura das noites. A história começou há muitos anos, quando a região ainda era pouco habitada. Um fazendeiro rico e cruel, dono de muitas terras e de um coração duro como pedra, mandou construir a ponte para facilitar o transporte de sua produção. Não se importou com o custo humano. Dezenas de trabalhadores morreram durante a construção, vítimas de acidentes, exaustão ou das doenças que se espalhavam pelo acampamento improvisado. O pior é que quando um trabalhador morria, o fazendeiro proibia que o corpo fosse levado para um cemitério. Mandava jogar os defuntos no rio para economizar tempo e dinheiro. "Deixa que o rio leve, que a água lava tudo", dizia ele, com um sorriso maldoso no rosto marcado pela varíola. Quando a ponte finalmente ficou pronta, o fazendeiro organizou uma grande festa para a inauguração. Convidou autoridades, familiares e amigos para uma celebração que duraria a noite toda. O banquete foi montado sobre a própria ponte, com mesas compridas, cheias de comidas e bebidas finas trazidas da capital. Mas quando a festa estava no auge, com música e dança animando os convidados, um vento forte e inesperado começou a soprar. O céu, que estava limpo e estrelado,
fechou-se repentinamente. E então, sem que uma única gota de chuva caísse, a ponte começou a se encher de água, como se estivesse brotando das tábuas do assoalho. Em pânico, os convidados tentaram fugir. Mas quanto mais corriam, mais suas pernas pareciam pesadas, como se a própria ponte os estivesse puxando para baixo. O fazendeiro, mais que todos, parecia incapaz de se mover. Seus pés afundavam nas tábuas agora encharcadas, como se a madeira tivesse se transformado em areia movediça. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, não havia sinal da festa nem das pessoas. A ponte estava seca e aparentemente normal, exceto por manchas escuras na madeira, como se algo tivesse sido lavado dali. O fazendeiro nunca mais foi visto. Alguns dizem que seu corpo foi encontrado quilômetros rio abaixo, inchado e irreconhecível. Outros garantem que ele ainda está lá, preso nas entranhas da ponte que mandou construir com tanto sofrimento alheio. O fato é que desde então, em certas noites, a ponte se enche daquela água misteriosa. Quem passa por ela nesses momentos sente as pernas fraquejarem, como se algo estivesse puxando para baixo. Os mais sensíveis dizem ouvir sussurros vindos da água, vozes pedindo orações, pedindo paz. É por isso que o povo da região aprendeu: se precisar atravessar a ponte da alma lavada à noite, vá rezando. Não importa qual seja a sua fé, só não atravesse em silêncio. As almas que estão se lavando ali precisam de prece, não de companhia. E os que ignoram esse conselho? Bem, dizem que eles simplesmente continuam andando, até que não estão mais lá. Somem sem deixar rastro, como se a ponte os tivesse engolido. Talvez para ajudar a lavar mais almas que ainda não encontraram seu descanso. Por falar em gente misteriosa que aparece sem explicação, vocês já ouviram falar da muda da beira do brejo, lá em Ibirapitanga? Ibirapitanga, sul da Bahia, é terra de cacau e histórias que correm de boca em boca como o vento entre as folhas. Uma dessas histórias é sobre uma mulher que apareceu do nada, num tempo em que as estradas eram poucas e visitas raras. Numa manhã de segunda-feira, os moradores do povoado acordaram e lá estava ela, sentada na varanda de um rancho abandonado à beira do brejo. Ninguém viu quando chegou, ninguém sabia de onde tinha vindo. Era uma mulher de meia idade, nem bonita nem feia, de pele morena queimada de sol e cabelos negros com alguns fios brancos. Seu João Benzedor, homem respeitado naquelas bandas, foi o primeiro a tentar comunicação. "Bom dia, dona. A senhora está precisando de ajuda?" perguntou ele, parando a uma distância respeitosa. A mulher apenas olhou para ele com olhos tão fundos e escuros que pareciam poços sem fundo. Não disse nada. Apenas moveu a cabeça de leve, como quem reconhece a presença de alguém, mas não tem interesse em conversa. Outras pessoas tentaram. Levaram comida, água, até roupas limpas. Ela aceitava tudo com um movimento leve de cabeça, mas nunca pronunciou uma palavra. Logo todos perceberam: a mulher era muda. Ou pelo menos, escolhera o silêncio por alguma razão que ninguém jamais conheceria. Com o tempo, o povoado se acostumou com sua presença silenciosa. Algumas mulheres contavam que sentiam os olhos dela seguindo seus movimentos quando passavam perto do rancho. Homens juravam que à noite, se prestassem atenção, dava para ver uma luz fraca dentro da casa, como uma vela que nunca se apagava. Mas a muda, como passou a ser conhecida, nunca incomodou ninguém. Vivia sozinha, cuidava de si mesma e, de alguma forma, parecia encontrar o que comer sem precisar ir até o povoado. Algumas crianças, mais curiosas e menos medrosas que os adultos, contavam ter visto ela nas primeiras horas da manhã, recolhendo frutos e ervas na beira do brejo. O estranho começou a ser notado depois de uns 6 meses da chegada dela. O brejo, que sempre tinha sido um lugar cheio de vida, com sapos coachando a noite toda e uma variedade de plantas que os mais velhos usavam para remédio, começou a mudar. As águas, que eram escuras mas limpas, começaram a ficar cada vez mais claras, quase transparentes. Os sapos foram embora. As plantas aquáticas, antes abundantes, desapareceram uma a uma.
Era como se o brejo estivesse secando, mas sem perder a água, só perdendo a vida. Seu Leônidas, dono do único bar do povoado, foi o primeiro a ligar os pontos. "É ela", disse ele uma noite, depois de algumas cachaças. "Aquela muda tá sugando a vida do brejo. Vocês não veem?" Ela chegou e o brejo começou a definhar. Claro que na hora, todos riram. Como poderia uma mulher silenciosa, que não fazia mal a uma mosca, causar tal fenômeno? Mas a semente da desconfiança estava plantada e logo começou a crescer. As crianças foram proibidas de chegar perto do rancho. As mulheres pararam de levar comida. Até mesmo o caminho que passava por ali começou a ser evitado, com as pessoas preferindo dar uma volta maior só para não passar perto da muda da beira do brejo. E o brejo continuou a definhar. Em menos de 1 ano desde a chegada da mulher, a água tinha ficado tão cristalina que dava para ver o fundo, coisa nunca antes vista naquele lugar. A vegetação ao redor começou a secar, como se alguém estivesse puxando a vida de dentro da terra. Então, numa madrugada de lua nova, quando a escuridão era quase completa, um grupo de homens decidiu que era hora de confrontar a estranha. Armados de coragem e de um pouco de cachaça, seguiram para o rancho, determinados a expulsar a muda de uma vez por todas. Mas quando chegaram, o rancho estava vazio. A porta aberta, balançando com a brisa da madrugada. Dentro, nenhum sinal de que alguém tinha vivido ali. Nem móveis, nem roupas, nem a pequena vela que diziam estar sempre acesa. Na manhã seguinte, com o sol ainda preguiçoso no horizonte, todo o povoado pôde ver. O brejo tinha secado completamente. Onde antes havia água, agora só havia um grande círculo de terra rachada e seca, como se nenhuma gota d'água jamais tivesse tocado aquele lugar. A muda tinha ido embora e levado o brejo com ela. Até hoje, quando as chuvas vêm fortes e o resto da região fica verde e vivo, aquele pedaço de terra permanece seco e estéril. E o povo de Ibirapitanga aprendeu a desconfiar de estranhos que chegam sem explicação e ficam olhando fixo para as coisas, como quem está lentamente bebendo a vida delas através dos olhos. Por falar em lugares que engolem pessoas, já ouviram falar da Boca da Gruta, lá no Vale do Jequitinhonha? No coração do Vale do Jequitinhonha, onde a pobreza e a beleza se misturam em proporções desiguais, existe uma gruta que os antigos chamam simplesmente de A Boca. Não é uma caverna qualquer, dessas que os turistas visitam com guias e lanternas. É um buraco escuro e úmido na encosta de um morro coberto de vegetação retorcida, com uma entrada que, vista de certo ângulo, realmente parece uma boca aberta em um grito silencioso. Durante gerações, os moradores do vilarejo próximo aprenderam a manter distância daquele lugar. As histórias passadas de pai para filho falavam de pessoas e animais que simplesmente desapareciam ao se aproximarem demais da gruta. A boca engole e não devolve, diziam os velhos, enquanto se aqueciam em volta das fogueiras nas noites frias do sertão. E assim, a gruta se tornou um local proibido, cercado por superstições e medo. Até o dia em que o pequeno Zezinho, filho de Dona Maria do Amparo, desapareceu enquanto brincava nas redondezas do vilarejo. Procuraram por todo canto, nos quintais, no rio, nas roças, nos pastos. Nada. Alguém então sugeriu com a voz trêmula de quem menciona o inominável: "E se ele foi para a boca?" Um calafrio percorreu a espinha de todos os presentes. Ninguém queria enfrentar aquela possibilidade. Mas como o desespero de uma mãe não conhece limites nem superstições, Dona Maria convocou os homens mais corajosos do lugar para irem até a gruta procurar seu filho. Relutantes, mas incapazes de negar ajuda a uma mãe em desespero, 5 homens armados de coragem, lanternas e terços embrenharam-se mata adentro, rumo à temida boca. Quando chegaram lá, o sol já se punha, tingindo o céu de um vermelho intenso que fazia a entrada da gruta parecer ainda mais ameaçadora. Rezaram juntos antes de entrar, pedindo proteção a todos os santos de que se lembravam. A busca foi tensa. O interior da gruta era um labirinto de túneis estreitos e salões amplos, com formações rochosas que pareciam se mover na luz tremeluzente das lanternas.
O ar era pesado, difícil de respirar, e um zumbido constante parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Estavam prestes a desistir quando ouviram um choro fraco, quase inaudível, vindo de algum lugar nas profundezas da caverna. Seguiram o som, rastejando por passagens cada vez mais apertadas, até que chegaram a uma pequena câmara onde uma poça de água cristalina refletia a luz de suas lanternas. E lá estava Zezinho, sentado à beira da poça, olhando fixamente para a água como se visse algo que os outros não podiam enxergar. "Zezinho, graças a Deus!" exclamou seu Tonho, o mais velho do grupo, correndo para pegar o menino. Mas quando tocou no ombro da criança, teve um choque. O cabelo de Zezinho, que antes era negro como a noite, agora estava completamente branco. E seus olhos tinham um brilho estranho, quase luminoso na escuridão da gruta. Levaram o menino para casa, aliviados por tê-lo encontrado vivo, mas perturbados por sua aparência e seu comportamento. Zezinho não falava, não sorria, mal piscava. Apenas olhava para as pessoas como se enxergasse através delas, para algo muito distante ou muito profundo. 3 dias depois, quando o médico da cidade vizinha finalmente chegou para examinar a criança, Zezinho falou pela primeira vez desde seu resgate. Mas não foi com sua voz infantil que as palavras saíram. Era uma voz grave, antiga, que parecia vir de um lugar muito abaixo da terra. Ela está com fome. A boca. Ela sempre volta a ter fome. Naquela mesma noite, sob um céu sem estrelas, os homens do vilarejo carregaram sacos de cimento, pedras e ferramentas até a entrada da gruta. Trabalharam em silêncio, guiados apenas pela luz de lamparinas, selando a boca com uma parede grossa de concreto e pedra. Zezinho? Nunca mais falou? Cresceu calado, com o cabelo branco que nunca mais escureceu, ajudando a mãe no trabalho da roça e evitando olhar nos olhos das pessoas. Dizem que às vezes, em noites muito silenciosas, ele acorda gritando que consegue ouvir a boca chamando, tentando engolir tudo à sua volta. E apesar do concreto e das pedras, dizem os moradores que em dias de chuva forte dá para ouvir um chamado abafado vindo da direção da gruta selada. Um som que não é bem uma voz, nem bem um rugido, apenas a respiração paciente de algo muito antigo que sabe esperar. Por falar em objetos misteriosos que parecem ter vida própria, já ouviram a história do pote do milharal lá em Itapecerica? Itapecerica, no interior de Minas Gerais, é daqueles lugares onde o tempo passa devagar e as pessoas conhecem até o nome dos cachorros da rua. Terra de gente simples, trabalhadora, que acorda com o cantar do galo e se deita com as primeiras estrelas no céu. Lá vivia seu Oscar Figueiredo, o maior produtor de milho da região. Tinha uma propriedade boa, não muito grande, mas bem cuidada, onde o milharal crescia forte e bonito, mesmo nos anos de seca. Alguns invejosos diziam que ele tinha pacto com o tinhoso, outros garantiam que era só trabalho duro mesmo. Mas todos concordavam que o milho de seu Oscar era o melhor daquelas bandas. Foi num dia de colheita que aconteceu o caso estranho. Os trabalhadores estavam cortando o milho quando um deles, o jovem Zé das Couves, tropeçou em algo enterrado entre as fileiras. Pensando ser uma pedra, abaixou-se para ver o que tinha atrapalhado seu caminho. Mas não era pedra não. Era a boca de um pote de barro, desses antigos que os índios faziam, parcialmente enterrado no meio do milharal. "Olha só o que achei, seu Oscar!" gritou o rapaz, desenterrando cuidadosamente o objeto. Era um pote bonito, bem trabalhado, com desenhos estranhos gravados na lateral. Parecia muito antigo, mas estava inteiro, sem nenhuma rachadura. E o mais curioso, estava cheio até a boca de feijão preto, perfeitamente conservado, como se tivesse sido guardado ali no dia anterior. "Que diabo é isso?" perguntou seu Oscar, coçando a cabeça. "Nunca plantei feijão nessa terra, quanto mais feijão preto." Ninguém sabia explicar como aquele pote tinha ido parar ali, ou de quem seria. Os mais velhos falavam que naquela região nunca tinha havido aldeia indígena, e os mais supersticiosos já começaram a fazer o sinal da cruz, desconfiados. "Traz isso para casa", ordenou seu Oscar.
Depois a gente decide o que fazer. Levar o pote para a sede da fazenda foi o primeiro erro. O segundo foi abri-lo dentro de casa. Assim que chegaram, a esposa de seu Oscar, Dona Cida, mulher prática que não acreditava em assombração, decidiu que ia cozinhar aquele feijão. Desperdiçar comida é pecado, dizia ela, enquanto despejava os grãos numa peneira para lavá-los. O jantar naquela noite foi farto. Feijão preto com linguiça, arroz, couve refogada e torresmo. Todos comeram bem, elogiando o tempero de Dona Cida. Mas na madrugada, a casa inteira acordou com gritos. Era o filho mais novo do casal, Tonico, contorcendo-se na cama com dor de barriga e febre alta. Logo não era só o menino. Um por um, todos que tinham comido o feijão começaram a passar mal. A febre subia tanto que deliravam. E no delírio, todos falavam a mesma coisa. Palavras estranhas, numa língua que ninguém naquela casa conhecia. É latim, disse o padre quando foi chamado às pressas. Estão recitando partes da missa em latim, mas de trás para frente. Benzeu a casa toda, deu extrema unção aos doentes e recomendou que procurassem o pote. Algo maligno veio com ele. Advertiu antes de ir embora, apressado e visivelmente assustado. Mas o pote não estava mais na cozinha onde Dona Cida o tinha deixado, nem em nenhum outro canto da casa. Tinha sumido, como se tivesse pernas próprias. 3 dias depois, quando a febre finalmente baixou e os doentes começaram a se recuperar, sem memória alguma de terem falado em latim, um dos trabalhadores veio correndo, aflito. Seu Oscar, o senhor precisa ver isso. No meio do milharal, exatamente onde o pote tinha sido encontrado, agora havia um círculo perfeito onde o milho tinha secado completamente. E no centro desse círculo, lá estava o pote de novo, em pé, como se alguém tivesse cuidadosamente o colocado ali. Mas não havia pegadas nem sinal de que alguém tinha andado pelo milharal. Seu Oscar não era homem de ter medo à toa. Pegou uma enxada e foi até lá, determinado a quebrar aquele pote de uma vez por todas. Mas quando ergueu a ferramenta para dar o golpe, sentiu um cheiro forte de terra molhada e ouviu um sussurro que parecia vir de dentro do próprio pote. Não me quebre, ou todos vocês voltarão a falar a língua dos mortos. Ninguém sabe ao certo o que seu Oscar fez com o pote depois disso. Alguns dizem que ele o enterrou fundo, num local secreto da fazenda. Outros garantem que ele o levou para o padre, que o mandou para o Vaticano. Há quem diga que o pote continua lá, no meio do milharal, aparecendo e desaparecendo conforme a vontade própria. O certo é que seu Oscar nunca mais plantou milho naquela parte da fazenda. E até hoje, quando alguém da região encontra um objeto antigo enterrado, a primeira coisa que faz é chamar o padre, antes de sequer pensar em levar para casa. E por falar em coisas misteriosas que ninguém se atreve a mexer, vocês conhecem a história da porta que ninguém abre, lá em São Félix do Tocantins? Nos confins do Tocantins, onde o Cerrado se encontra com a floresta amazônica, existe um lugar estranho que os moradores locais chamam simplesmente de a Porteira. É uma construção antiga, de madeira escura e ferro retorcido, com um cadeado enferrujado que parece ter mais de 100 anos. O mais estranho é que a porteira está sozinha, no meio do nada. Não há cerca dos lados, não há estrada que chegue até ela, não há nada que justifique sua existência naquele ponto exato do sertão tocantinense. Ninguém sabe ao certo quem a construiu ou por quê. Os mais velhos dizem que ela já estava lá quando seus avós nasceram, e provavelmente estará lá muito depois que todos nós tivermos virado pó. A primeira vez que tentaram abri-la foi nos anos 40, quando um fazendeiro rico da região decidiu expandir suas terras. Ao se deparar com a porteira misteriosa, mandou que seus peões arrombassem o cadeado. Dizem que no momento em que o primeiro golpe acertou o metal antigo, o céu, que estava limpo, fechou-se em nuvens negras e um trovão sacudiu a terra com tanta força que os homens caíram no chão. Quando se levantaram, o patrão tinha sumido. Encontraram seu chapéu a poucos metros da porteira, mas do homem nem sinal.
Voltaram correndo para a cidade e contaram o que tinha acontecido. Organizaram uma busca que durou semanas, mas o fazendeiro nunca foi encontrado. Depois disso, a porteira ficou em paz por muitos anos. Ninguém se atrevia a chegar perto, quanto mais tentar abri-la. As pessoas faziam um longo desvio só para não passar por ali. E as mães assustavam os filhos desobedientes com histórias sobre o que acontecia com quem mexia na porteira do sem-fim, como alguns a chamavam. Até que nos anos 80, um grupo de estudantes universitários de Goiânia ouviu a lenda e decidiu investigar. Equipados com câmeras, gravadores e a arrogância típica da juventude educada, foram até a porteira, determinados a provar que não passava de uma superstição caipira. Gravaram todo o processo, a aproximação cautelosa, as piadas nervosas, a análise do cadeado antigo. Quando decidiram forçar a abertura, não usaram violência. Um dos rapazes era filho de chaveiro e tinha trazido ferramentas especiais para abrir fechaduras sem danificá-las. Trabalhava ele concentrado na fechadura quando de repente parou, com os olhos arregalados. "Estão ouvindo isso?" perguntou aos colegas. Todos ficaram em silêncio. E então ouviram. Um som distante de vozes, músicas, barulhos de uma cidade em pleno funcionamento, vindo do outro lado da porteira. Mas não havia nada ali além de cerrado vazio até onde a vista alcançava. O jovem chaveiro, em vez de desistir, ficou ainda mais determinado. Com um último giro da ferramenta, conseguiu destrancar o cadeado. E no momento em que puxou a porteira, abrindo-a apenas alguns centímetros, uma luz ofuscante escapou pela fresta, tão brilhante que a câmera que filmava queimou o filme instantaneamente. Quando os outros estudantes conseguiram enxergar de novo, o amigo tinha desaparecido. A porteira estava fechada e trancada como antes, como se nunca tivesse sido tocada. E no chão, onde o rapaz estivera segundos antes, havia apenas suas ferramentas de chaveiro, perfeitamente organizadas. Os estudantes sobreviventes enlouqueceram. Alguns se mataram nos anos seguintes, outros foram internados em clínicas psiquiátricas, balbuciando sobre uma cidade de luz e vozes que chamam pelo nome. Hoje, a porteira continua lá, solitária no meio do cerrado. De vez em quando, alguém de fora, que não conhece a história, pergunta por que há uma porteira antiga no meio do nada, sem cerca dos lados. Os moradores apenas sorriem e mudam de assunto. Porque eles sabem. Sabem que a cerca existe, só não está visível para nossos olhos. Sabem que a porteira não está sozinha. Ela é a entrada para um lugar que não deveríamos conhecer ainda. Um portal para uma cidade invisível que só se revela para aqueles destinados a ficar lá, para sempre. E se um dia você estiver passando pelo interior do Tocantins e avistar uma porteira velha no meio do nada, siga seu caminho. Não pare, não olhe para trás e, principalmente, não tente abri-la. Porque algumas portas são feitas para ficar fechadas. E assim termino meus causos, meu povo. Histórias do Brasil profundo, onde o mistério e o sobrenatural caminham lado a lado com a gente de carne e osso. Verdades ou mentiras? Quem sou eu para dizer? Só sei que o sertão é grande demais para a gente conhecer todos os seus segredos.